Boa noite, pessoal. Vamos hoje dar continuidade na meditação do livro de 2 Coríntios, e a gente vai perceber aqui que Paulo continua fazendo um trabalho de se justificar, não é a palavra certa, mas ele continua falando aos coríntios a respeito do seu chamado, da sua autoridade espiritual e da verdade que ele que ele carrega consigo e que ele recebeu toda essa verdade através do Senhor Jesus Cristo. A gente vai perceber que ele continua querendo tranquilizar os coríntios a respeito de toda a pregação que ele já entregou a eles, né? E legitimar o seu ministério diante dos falsos apóstolos. Antes de mais nada, vamos convidar o Espírito Santo para nos dar a direção da palavra, ok? Senhor nosso amado Deus, te agradecemos por mais uma noite estarmos reunidas em teu nome. Te agradecemos pela palavra que o Senhor deixou para nós. Te agradecemos por todo ensinamento que nós temos a certeza que o Senhor já separou para a gente essa noite. Pai, que a tua poderosa luz venha nos iluminar de tal forma que seja muito claro, que fique muito claro para a gente a mensagem do teu Espírito. Que a gente não venha se perder em palavras, mas que a gente venha se encontrar no teu Espírito e que possamos sair dessa noite, meu Pai, mais fortalecidas, mais sábias, mais entendidas a respeito da tua vontade para a humanidade. E que o Senhor, desde já, venha repreender todo o mal, todo espírito de distração, de confusão, de contenda, de dissensão, e venha nos fazer estarmos concentradas na tua palavra e que a tua luz esteja nos revelando tudo isso. Que essa semente que vai ser plantada em nós hoje, ela venha a dar fruto e que possamos compartilhar essa semente com muitas outras pessoas mais. Te agradecemos mais uma vez, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. Amém, povo lindo. Então vamos lá. Estamos no capítulo 4 de 2 Coríntios. E aí a gente vai ter aqui o seguinte: portanto, vendo que temos este ministério, como nós temos recebido misericórdia, não desfalecemos. Então, perceba que isso aqui parece ainda continuidade daquilo que ele começou lá no capítulo 2. Tá? Então, é uma continuidade, isso aqui tem uma fluência, e tudo ainda de acordo com o capítulo 2, e a gente vai perceber que o texto ele flui juntamente com o final do capítulo 3. E a gente vai ver que ele estava falando sobre a pregação do evangelho, a diferença da pregação do evangelho, do Novo Testamento, o Testamento, o Evangelho de Cristo, e a diferença a respeito dos judeus que continuavam apegados aos ensinamentos mosaicos, né? Então ele agora vai dizer que ele tem esse ministério, né? Ele e os seus companheiros, né? Nós temos um ministério. Que ministério é esse? É o que a gente vê no, no verso no verso 8 do capítulo 3 ainda. Como não será a ministração do Espírito mais gloriosa? Então, essa ministração do Espírito, a revelação do Antigo Testamento ao olhar do Espírito Santo, a revelação do que o Antigo Testamento estava predizendo a respeito do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, enquanto os judeus continuavam
presos à espera de um Messias, enquanto outros judeus que se converteram ainda continuavam presos às tradições judaicas, religiosas. Paulo vem com a liberdade do espírito, pregando que todo o Antigo Testamento se cumpre em Cristo e que toda verdade tem que ser pregada, baseada em cima dos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então, ele fala, vendo que temos esse ministério, assim como temos recebido também misericórdia, não desfalecemos. Então, tanto ele entende que esse ministério foi recebido pelo próprio Jesus Cristo, né? Foi entregue a ele pelo próprio Jesus Cristo, como também ele entende que o próprio Jesus Cristo, o próprio Deus, tem cuidado, tem tido misericórdia, tem tido a bondade, o zelo para com Paulo e seus companheiros, para com os apóstolos fiéis à mensagem de Cristo. Por mais que eles estivessem sofrendo perseguições, por mais que eles estivessem sendo rejeitados, ainda assim o Espírito Santo estava cuidando, dando livramento, por mais que eles fossem expulsos de cidades, Deus estava lá para consolá-los, para fortalecê-los, para prover de todas, né, de todos os recursos para as suas necessidades. Ele entende que eles não estavam sendo de forma nenhuma abandonados. Por mais que houvessem as perseguições, eles não estavam sendo abandonados. Então, Paulo entende bem isso. Vendo que temos esse ministério, como nós também temos recebido misericórdia, não desfalecemos. A gente não desanima por conta disso. Mas, tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, não andamos em astúcia, nem manipulamos a palavra de Deus enganosamente, mas, pela manifestação da verdade, nos recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Então, percebe que ele faz essa autodefesa no sentido de dizer que eles estão ministrando toda a verdade, mas sem segundas intenções. O objetivo deles não era conseguir adeptos para si, não era para conseguir um enriquecimento pessoal, não era para conseguir fama, renome. O objetivo dos apóstolos fiéis à mensagem de Cristo, fiéis ao próprio Cristo, era de verdade fazer discípulos, fazer novos apóstolos, ganhar almas para o reino do Senhor Jesus. Então, ele vai se posicionando, deixando claro essa diferença entre ele e os falsos apóstolos. Para quem está chegando agora, lembrando que Paulo está justamente tendo que rebater, né, junto com os coríntios, a má influência que os falsos apóstolos estavam fazendo dentro dos coríntios. Então, Paulo ele está visitando outros países, outras cidades, ele está continuando o trabalho missionário dele no mundo gentílico. De vez em quando desce lá na Judéia, vai fazer uma visita lá aos judeus, mas existem outros falsos profetas, falsos apóstolos, assim que Paulo chama, falsos apóstolos, que estão lá visitando também as outras cidades. E vão lá e deixam a mensagem deles. Então, essas mensagens erradas deixaram os coríntios muito perturbados, deixaram os coríntios cheios de dúvidas, e inclusive com maus olhos a respeito de Paulo. Então, por isso que Paulo está fazendo essa segunda carta, né? Meio que para se justificar, se explicar, se defender, desabafar e colocar os pontos nos is, tá certo? Então, tendo renunciado às coisas escondidas por desonestidade, né?
Eu não estou aqui declarando um evangelho encoberto, eu estou declarando a verdade, não estou procurando enriquecimento ilícito, não. Não andamos em astúcia, em sabedoria, nem manipulando. Em outra versão, fala adulterando. Quando a gente vai procurar saber o sentido desse manipular ou adulterar, seria você tirar o conteúdo da mensagem original ou até mesmo acrescentar algo que não estava lá. Você realmente adulterar aquela mensagem. Tem um estudo que eu vi que fala que Paulo ele faz essa consideração relembrando os fabricantes de vinho da época, que eles acabavam adulterando o vinho, acrescentando água para render. Então, Paulo está dizendo, a gente não está adulterando a mensagem, nós não estamos manipulando isso aqui, não, a gente está fazendo isso em verdade, tá? Pela manifestação da verdade, nós, ou melhor, nos recomendamos a consciência de todo homem à vista de Deus. Não estamos nos escondendo de Deus. Deus está vendo tudo que nós estamos fazendo. E por conta disso, por conta da nossa sinceridade, por conta da nossa entrega, é como se ele dissesse: confia na gente. Pode confiar na gente. Nos recomendamos a consciência de todo homem. Então, ele não legitima o seu trabalho com outra coisa que não seja a própria pregação do Evangelho. Mas, se o nosso Evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos, nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creem, para que a luz do glorioso Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus, não brilhe para eles. Muita coisa aqui. E uma das coisas que pode passar desapercebida é o seguinte, que ele não está cegando o Deus desse mundo, o Deus deste século, não está cegando o entendimento dos homens. Ele está cegando o entendimento daqueles que não creram. Percebe que o diabo, ele não vai ter essa capacidade de apagar o brilho, o fulgor, a força do Evangelho de Cristo. Ele não tem poder para diminuir a palavra de Deus. Porém, para aqueles que não creram, então ele consegue fazer todo tipo de artimanha e aí então levar essas pessoas a ficarem com seus entendimentos cegados, de forma que, se a gente imagina um cego, a gente entende que o cego não enxerga 1 centímetro à sua frente. Eu ia falar 1 palmo, mas ele não enxerga nada. Então, essas pessoas aqui, elas escolheram primeiramente não crer. Elas não foram simplesmente impedidas de conhecer o Evangelho. Percebe que elas estão tendo a chance. Não está havendo uma acepção de pessoas. O próprio Deus, ele permite que todos tenham a oportunidade de ouvir a pregação da palavra. A pessoa rejeita, despreza e não crê. Aí, o diabo agora pode entrar para fazer o que ele quiser. Por quê? Por 2 motivos. De fato, nesse momento, ele é o Senhor desse mundo. Quando Adão cai lá em Gênesis, lá dentro do paraíso, quando ele cai, ele entrega a autoridade que Deus lhe deu nas mãos do enganador, Satanás. Deus fez o homem
para dominar sobre toda a criação. Satanás consegue ludibriar o homem e a mulher de modo que eles caem e desobedecem a Deus. Desobedecendo a Deus, eles perdem aquilo que eles tinham de mais valioso naquele momento, que era a comunhão com Deus, e acabam perdendo a autoridade que Deus lhes deu. Pronto. Perdeu, foi para a mão de Satanás. Agora, Satanás, o dono desse século, príncipe desse mundo, ele também tem seus poderes, suas autoridades. E aí, ele vai lá e faz o que faz. Como ele faz isso? Como ele consegue cegar o entendimento das pessoas? Foi aquele vídeo que eu postei lá para vocês no grupo, que eu vou trazer aqui mais uma vez, tá? E a gente vai ver aqui, eu achei esse vídeo assim bem interessante, porque ele realmente mostra como é a estratégia de Satanás. Como é que Satanás cega as pessoas que não creram? Como é que ele faz esse trabalho, né? Então, é o que esse videozinho aqui ele diz. Agora, como é que eu dou play aqui nesse negócio, gente? Só o pai. Eu fiz isso na estante para testar e agora não sei. Deixa eu ver aqui. Eu tô vendo o botão de play lá, rosinha. Tá vendo? Eu não. Mas aqui não vai. Não solta. Bom, deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, eu vou manipulando aqui. Mas eu não sei se isso aqui, pessoal, é realmente algo verdadeiro, no sentido de que essa pergunta realmente foi feita no chat GPT. Eu não sei se realmente isso aqui foi uma coisa assim natural, jogou lá no chat GPT, o chat GPT respondeu, ou se de fato alguém fez, né, montou isso aqui como se fosse o chat GPT respondendo. Mas seja como for, é de uma verdade cristalina, né? Vamos combinar? Então ele fala que se você fosse Satanás, como afastaria as pessoas da fé? E aí ele começa a responder. Se eu fosse Satanás e quisesse afastar as pessoas da fé, usaria várias estratégias sutis para desviar gradualmente as crenças e valores, sem perceberem de imediato. A mesma coisa que foi usada com Adão e Eva, para ser mais preciso, né, com Eva, lá no Gênesis, né? Foi uma conversa estratégica onde Eva não percebeu que ela estava caindo no engodo. Só foi perceber que ela caiu no engano quando já estava expulsa de lá de dentro do paraíso. Mas até lá, né, até haver essa percepção, esse entendimento, Satanás usou de uma estratégia sutil e realmente acabou destruindo a crença de Eva. Primeira coisa que aconteceu é que Eva deixou de crer em Deus. Ela ouviu do próprio Adão a mensagem de Deus, não coma desse fruto. Ela duvidou de Adão e duvidou de Deus. Acabou na incredulidade, né? E é o que ele fala aqui, ó. Usaria estratégias sutis para desviar gradualmente as crenças e valores, sem que percebessem de imediato. Foi o que aconteceu com Eva. E aqui eu achei bem interessante. Distração com o mundo material. Não é isso que o Deus desse século hoje está fazendo com bastante intensidade? Então, coloca coisas para que a gente se encha dessas coisas, que a gente fique entretido com essas coisas, e não estou falando só apenas de redes sociais, internet, até mesmo o trabalho da gente, né? As nossas próprias atividades domésticas, enfim. Às vezes a gente fica
cheio de coisas para fazer. E a gente acaba perdendo tempo, despendendo um tempo, gastando um tempo que era muito precioso para a gente consumir com as coisas de Deus, e a gente fica gastando com as coisas desse mundo. Aí vem falando sobre o relativismo moral. Espalharia a ideia de que não existe verdade absoluta. E isso acaba sendo plantado, por exemplo, dentro das nossas escolas, dentro das universidades, na conversa do dia a dia, com seu vizinho, seu parente. Não existe verdade absoluta, né? A verdade absoluta é: faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Isso te faz feliz? Então pronto, pode fazer. O importante é você ser feliz. Então, relativiza a moral, relativiza, né, os bons costumes. E isso vai enfraquecendo os seus fundamentos morais e espirituais, ao ponto de você até conhecer o evangelho, estar dentro de uma igreja, se decepcionar com alguma coisa, sair da igreja e achar que você tem razão, que você está certo. Por quê? Porque você relativizou verdades que estavam na Bíblia, que foram pregadas para você, mas você achou que não, do seu jeito ia dar certo, do seu jeito ia ser melhor. A gente não, né? Eles lá. Mas enfim. O desgaste emocional e mental, através da sobrecarga de informações e entretenimentos, manter as pessoas ocupadas e distraídas, sem tempo para refletir sobre questões espirituais ou viver a sua fé. Então, coisas que estamos vivendo e que quem está fazendo isso? O diabo, de uma forma sutil. Ceticismo e dúvidas, semeando dúvidas sobre a autenticidade da fé, da palavra, da Bíblia e das doutrinas, usando argumentos intelectuais ou científicos para sugerir que a fé é irracional ou desnecessária. A gente vê isso. Os debates públicos hoje a respeito da fé, né? Eles chegam a ser tão absurdos que a gente já percebe o pessoal querendo conciliar a fé com drogas, conciliar a fé com homossexualismo, conciliar a fé com um monte de bagunça. Achar que o cara ter duas, três mulheres está certo e por aí vai, né? Então, essas, essas estratégias de Satanás têm surtido um efeito considerável. Divisão entre os cristãos, né? Incentivaria desentendimentos dentro da própria comunidade cristã, fomentando divisões, rivalidade, falta de unidade. Isso aqui não estava acontecendo na igreja de Corinto? Primeira carta de Corinto, a gente viu isso assim, não foi? Fazendo com que as pessoas se decepcionassem com a igreja e abandonassem sua fé. Vê que a estratégia de Satanás não tem nada de muito novo? A mesma coisa do passado, mesma coisa hoje? Cultura de relativização do pecado. Convenceria as pessoas de que certas práticas pecaminosas são inofensivas ou até normais. Beber a cervejinha. Não, eu tô embriagada, mas eu tô embriagada dentro da minha casa. Tá tudo certo, ninguém tá vendo. Não, eu tô me relacionando com um rapaz, tô mandando nudes aqui, mas é só eu e ele, ninguém viu. Não, é só de vez em quando que eu fumo um cigarrinho. E por aí vai. Não, eu pulei a cerca, mas sabe como é, né? A carne é fraca. Então, vai tornando a ideia de pecado algo. É normal, é humano. Deus é amor. Deus compreende, Deus tolera, Deus entende, Deus perdoa. Egoísmo e autossuficiência. Promoveria a ideia de que o ser humano
é autossuficiente e não precisa de Deus, incentivando a busca pelo poder pessoal, sucesso individual e autoajuda como soluções definitivas para os problemas da vida. A pessoa, às vezes, tem uma depressão, a gente sabe que depressão é vazio da alma, a alma está vazia, outra coisa chega lá para ocupar, a gente sabe disso. A pessoa quer se enganar que tomar remédio vai dar certo, não funciona. Ela vai procurar realmente ficar lendo livro de autoajuda, não funciona. Vai fazer terapia, não funciona. Porque de verdade o problema é a falta de Deus. Mas ela acha que pode viver sem Deus. Deus é para os fracos, Deus é para os pobres, Deus é para os doentes, Deus é para os miseráveis. Deus não é para ela. Ela é autossuficiente. E aí ele finaliza aqui, né? Essas táticas combinadas poderiam lentamente afastar as pessoas da fé, sem que percebessem claramente que estão se distanciando de Deus. E isso que a gente viu aqui, que foi algo que nós estamos. Meu Deus, chat GPT é da agora, pessoal, é dessa década, é do ano passado, né? Se eu não me engano, o chat GPT popularizou ano passado. Então é uma coisa muito recente, mas vê o que está escrito lá. Se quem, se quem editou, não sei se realmente foi o chat GPT. Enfim, a estratégia é a mesma. O que aconteceu com os coríntios, o que aconteceu com os judeus, acontece hoje com todos os povos do mundo, com todas as pessoas. Mas o que eu quero que realmente fique pontuado é que a pessoa ela só é afetada pelo Satanás, pelos poderes desse mundo, se ela rejeita primeiramente a Deus. Se ela rejeita. Ah, mas ela está sofrendo, não sei o quê, ainda não conhece Jesus. O diabo pode fazer dela peteca, mas uma coisa é fazer dela peteca até ela não conhecer Jesus. Outra coisa é fazer dela peteca e fazer dela permanentemente cegada para reconhecer Jesus. Então, a gente aqui, a maioria de nós, vivemos como peteca nas mãos de Satanás. Ele brincava com a gente, abusou da gente, surrou, fez a gente sofrer, nos tornou tristes, enfim, sofremos nas mãos do príncipe desse mundo. Mas o nosso entendimento não ficou cegado, ele não conseguiu fazer isso com a gente. E quando apareceu a oportunidade, Deus nos enviou a mensagem dele, a palavra dele, através de alguém, através de uma mensagem no rádio, na televisão, seu vizinho, seu parente, né? Alguém intercedeu por você, lutou por você. Enfim, a mensagem, a palavra da cruz chegou até a gente. Quando chegou, a gente abraçou essa mensagem com unhas e dentes. O diabo não cegou. Agora, se naquele momento que a gente recebeu a palavra, a gente rejeitasse, aí a gente ia cair numa cilada, minha irmã, que para abrir os olhos depois, eu não sei se seria possível. Então, Paulo ele fala no verso 3, se o nosso evangelho está escondido para aqueles que estão perdidos. Mas esses que estão perdidos, e ele fala, estão perdidos, né? Parece que há um decreto, não tem mais muito o que ser feito. Mas esses que estão perdidos só se tornaram perdidos porque eles não creram, né? Nos quais o Deus deste mundo cegou as mentes daqueles que não creram. Então, primeiramente, eles não creram, tá? Para que não fique parecendo que, de alguma forma, Deus foi injusto e privilegiou umas pessoas e outras não. Não acontece isso, tá? Para que a luz do glorioso evangelho de Cristo, vírgula, Cristo, que é a imagem de Deus, vírgula, não brilhe para eles. Então, a luz do evangelho iluminou as trevas que haviam dentro da gente. Nós permitimos isso. Nós aceitamos isso. Fomos iluminadas, daí em diante a gente passou a desenvolver uma nova mente, processo do novo nascimento.
porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus, o Senhor, e a nós mesmos, vossos servos, por causa de Jesus. Não estamos pregando o que vem da gente, o que sai de dentro da gente, da nossa cabeça. Não, o que a gente está pregando vem do Senhor Jesus. Então, qual é a, a maior prova de que o ministério de Paulo e seus companheiros é um ministério legítimo, espiritual, segundo a vontade de Deus? É que a mensagem não vem dele, a mensagem vem de Cristo. Porque Deus, que ordenou que a luz brilhasse nas trevas, brilhou em nossos corações para dar o entendimento, para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Muita informação. Abre aí Gênesis no capítulo 1. Vamos digerindo isso aqui aos pouquinhos. Gênesis no capítulo 1, no verso 3. A gente vai ter Deus dando ordem à luz para brilhar nas trevas, né? Vamos começar no verso 2. A terra era sem forma e vazia. Gênesis 1, 2. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, essa mesma luz que naquele tempo iluminou as trevas, essa mesma luz iluminou as trevas que havia dentro da gente, esse vazio que havia dentro da gente foi ocupado pela luz de Deus. Que luz é essa? A presença do Espírito Santo, que a gente vai entender a ação dele. Brilhou em nossos corações para dar a luz do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então, esse dar a luz do conhecimento é dar entendimento. Então, nós não estávamos cegadas pelo príncipe desse mundo, não estávamos cegadas, mas estávamos em trevas, perdidas. Então, vem o Espírito Santo trabalhando na nossa vida através de uma outra vida, né? Uma alma aí que ele usou, um pregador, um parente, tal, usou para nos alcançar. Veio a gente a luz do conhecimento, veio o entendimento da glória de Deus na face de Jesus, entendendo que o ministério de Jesus era segundo o querer do próprio Deus. E o ministério de Jesus era para nós. A questão dele era para conosco. Então, o que é a justiça de Deus? Já falamos sobre isso algumas vezes. A justiça de Deus é o plano da salvação através do Senhor Jesus Cristo. Isto é a justiça de Deus. E isso nos foi revelado através do Espírito Santo. Através disso, nós podemos crer em Jesus Cristo e obter a salvação. Daí o novo nascimento. Então, tudo isso, Paulo está acreditando, colocando essa conta, essa responsabilidade, esse peso, esse valor no próprio Deus. Não é por conta dele, não foi ele que iluminou a mente de ninguém, foi o Espírito Santo que veio de Deus. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro? O Espírito Santo, o conhecimento da verdade. O Espírito Santo não nos conduz a toda a verdade? Então, temos o conhecimento da verdade, somos guiados a toda a verdade, esse tesouro
nós temos em vasos de barro, que são os nossos corpos. E ele fazendo essa comparação, é uma alusão ao fato de sermos templo do Espírito Santo, casa de Deus, morada de Deus. Nós somos morada de Deus. Então, esse tesouro habita em nós, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, o poder do evangelho, o poder da pregação da palavra que transforma vidas, transformou a minha, transformou a sua vida. Foi o poder do evangelho que foi manifesto através da obra do Espírito Santo, o trabalhar do Espírito Santo. Isso vem do pregador que pregou para a gente, da alma que foi usada para pregar para a gente? Não, isso vem de Deus. O vaso de barro que foi usado é só um vaso de barro. Como Paulo está dizendo, eu sou só um vaso de barro. Quem está fazendo a obra é o Espírito Santo. Então, se vocês não querem crer em mim, o problema é de vocês. Mas creiam pelo menos no que eu estou falando, porque vem de Deus. Não tem problema se vocês não me reconhecerem. Mas tem problema de vocês não reconhecerem a mensagem que eu estou trazendo. Verso 8. Nós somos atribulados por todo lado, contudo, não angustiados. Nós ficamos perplexos, mas não em desespero, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Eu achei isso aqui bem interessante. Se a gente observar, Paulo, ele já começa dizendo aonde, no primeiro verso, ele dizendo que tem esse ministério, e junto com essa ideia de eu tenho esse ministério, eu tenho essa responsabilidade, é assim que ele fala, eu tenho essa responsabilidade e também eu carrego as consequências dessa responsabilidade. Então, ele era maltratado, enfim, etc., rejeitado, blá, blá, blá. Sofreu um bocadão. Mas ele fala lá no verso primeiro ainda, não desfalecemos. Então, ele já estava lá dizendo que não importa o que aconteça, está firme. Agora, ele vai ser mais detalhista. E no final, ele vai dizer que continua sem desanimar. Eu achei isso bem interessante. Atribulados. E é algo que devemos trazer, obviamente, como exemplo para nossas vidas. Atribulados. E as atribulações, né? As perturbações que vêm são por conta do evangelho. Por conta do evangelho. Não é perseguição pelo seu pecado, pelo meu pecado. Não. É por conta do evangelho. Somos atribulados, mas a gente não fica angustiado com isso. A gente compreende que isso é só uma fase. Ele vai dizer isso daqui logo mais à frente. Isso é só uma fase. Vai passar. A gente não fica angustiado com isso, não. A gente compreende, né? Esse bom ânimo de Paulo, muito legal. Perplexos, né? A gente fica perplexos. Uma coisa que eu imagino que poderia deixá-lo perplexo é algo que me deixa hoje perplexa. De você oferecer a uma pessoa que está lá sofrendo, você oferecer a verdade e ela rejeitar. Eu estava conversando com minha irmã, vou abrir isso aqui para vocês. E, infelizmente, ela está envolvida com espiritismo. E meu sobrinho está passando por um problema, né, delicado, ele está em depressão. E o que acontece? Infelizmente, a, a minha irmã acredita que ele está sofrendo isso porque ele é como é que fala? Médium. E aí, por conta disso, ele está meio que se adaptando, sei lá, a explicação dela é mais ou menos isso. Então, ele está sofrendo porque ele é médium. Mas que o pai da gente, né, meu pai, nosso pai, está com ele, está acompanhando o meu sobrinho nessa jornada. É uma cegueira tal, né? Eu não sei nem como é que consegue arranjar uma explicação dessa. Então,
Depressão é vazio da alma. Agora você vai lá e fala a verdade para a pessoa, e você fica perplexa com a resposta que você recebe. Não, não é porque ele precisa de Deus, é porque ele é um médium. E ele conversa e ele vê. Ela não falou vulto, não, mas eu vou falar isso. Ele conversa e vê vultos, conversa com e vê vultos, mas Painho está acompanhando ele nessa caminhada. Painho está aqui para ajudar. Oh, meu Deus do céu, meu pai morreu no engano, cara. Meu pai morreu numa situação delicada, sofridíssimo, sofridíssimo. E eu falando com ela, por favor, se Painho, eu não falei assim, eu falei, se o espírito de nosso pai está encostado no meu sobrinho, por favor, dá um jeito de tirar, para que ele não venha sofrer igual nosso pai sofreu. O final de vida de meu pai, infelizmente, foi muito triste, né? E envolvido também com depressão, enfim. Mas eu fico perplexa, porque para mim é incompreensível você ter esse tipo de lógica para não querer enxergar a verdade. Para não querer enxergar a verdade. Fico perplexa, mas não desanimada. Eu espero, em algum momento, poder realmente acessar o coração do meu sobrinho, né, e falar a ele toda a verdade. Mas até para chegar perto dele é uma dificuldade, porque por conta da igreja há uma, uma certa frieza, né, de alguns familiares meus para com a gente. Enfim, perseguidos, mas não desamparados, não abandonados. Então, Paulo entende que há essa perseguição, que há essa perturbação, né? Os próprios irmãos dele o perseguem. Que irmãos? Os judeus. Os judeus não param de perseguir Paulo. Os judeus tinham expectativa com Paulo, vocês sabem, né? Os judeus estavam preparando Paulo para ser um fariseu. E ele era fariseu. E provavelmente ele ia fazer parte do Sinédrio, lá em Jerusalém. Mas o que acontece? Dá uma reviravolta na cabeça de Paulo e agora ele fica falando desse Messias, desse falso profeta. Então, os judeus perseguiam Paulo, tá? E ele fala: estamos sendo perseguidos, mas não estamos desamparados nem abatidos. Por quê? Por causa das misericórdias, ele fala ali no verso 1. As misericórdias que temos recebido, os livramentos, né? As provisões que são chegadas a eles, né? A salvação que, que Deus, o próprio Espírito Santo, o próprio Deus cuida para que eles tenham aqui na terra, para que eles possam continuar pregando o Evangelho livremente, livremente segundo o Espírito. Mas o mundo está tentando causar uma resistência. O mundo busca resistir, mas Paulo está lá, continua firme. Ele sabe que ele não está desamparado, ele sabe que Deus está cuidando dele. Abatidos, mas não destruídos. Cara, quando ele fala isso aqui é muito forte. A ideia do abatido parece que ele está entristecido. Há o momento onde ele se sente entristecido, né? Mas de forma alguma ele se sente destruído, né? Ele está ali, ele está pronto, ele vai continuar, né? Eu falava com o pessoal no final de semana sobre esse renovo que há dentro da gente, essa esperança, essa fé que há dentro da gente. Quando a gente, por exemplo, vai e prega para a pessoa chega e diz: Não, eu vou, para ir para a igreja, não, eu vou, para fazer isso, não, eu vou. E aí você fica naquela empolgação, pô, a pessoa ouviu, a pessoa disse que vai, e você acredita, você tem essa pureza de alma de confiar que o que a pessoa falou é verdade. E aí você espera aquela pessoa na igreja, você espera aquela atitude da pessoa, e quando você percebe, a pessoa não apareceu, não te deu satisfação, desprezou a palavra de Deus. Mas aí você não se sente destruída de jeito nenhum.
Você está lá no dia seguinte completamente renovado, assim igual Paulo está falando, completamente renovada, completamente cheia de fé, para novamente fazer a obra de Deus e confiando que aquilo vai dar resultado, confiando que a palavra de Deus não volta vazia, confiando que você vai ganhar mais uma alma, confiando, confiando, confiando. Você não para, você não desanima. Então, Paulo está sendo aqui perseguido, atribulado de todas as formas, formas que, inclusive, nós não somos perturbadas. Não sofremos o que Paulo sofreu, pelo menos até os dias de hoje. Nós não sofremos o que Paulo tem sofrido aqui, né? Mas ele demonstra esse bom ânimo, essa disposição de continuar seguindo em frente, né? Nada para ele, nada abala ele. E não só ele, né? Ele fala no plural. Então, os companheiros dele estão nessa mesma fé. Os discípulos que ele fez são discípulos com o mesmo grau de fé que ele também tinha. E isso é interessante, porque a gente consegue realmente contagiar as pessoas com o nosso espírito. Como Eliseu pediu o espírito de Elias, porção dobrada do teu espírito, né? O espírito de Elias. Não era a porção dobrada do Espírito Santo, era a porção dobrada daquilo que Elias tinha, aquela disposição, aquela seriedade, aquele compromisso com Deus. Da mesma coisa a gente percebe Paulo. E a mesma coisa a gente tem que forjar, né, dentro daqueles que serão os nossos próximos discípulos, né? Aqueles que, caso a gente venha faltar, vão continuar fazendo a obra de Deus. E de forma que a gente não venha a fazer falta, ainda que a gente falte. E aí ele vai continuar, sempre carregando no corpo a morte do Senhor Jesus, para que a vida também de Jesus possa ser manifesta em nosso corpo. Então, ele está falando que ele está entregue, ele está tranquilo. As marcas que ele carrega no corpo, talvez cicatrizes, talvez machucados, dores, algum trauma, as marcas que ele carrega, isso realmente não tem problema. São as marcas de Cristo, assim como Cristo se sacrificou pela humanidade, Paulo está aqui se sacrificando pela humanidade também. Pela humanidade que ele pode alcançar. Hoje somos a humanidade que Paulo alcançou. Somos humanidade que Paulo também alcançou. O trabalho dele tem 2000 anos e a gente está aqui falando do exemplo dele e vendo realmente como a gente pode seguir esse exemplo, para que a vida também de Cristo possa ser manifesta em nosso corpo. Então, não há um problema para Paulo, não há um problema eu estar carregando essas dores, essas marcas, porque da mesma forma como eu estou carregando essas marcas, eu também vou carregar a vida de Cristo. Então, ele entende que esse corpo vai ressuscitar ainda que morra. E está tudo certo. Porque quando ressuscitar, eu vou morrer com Cristo, eu vou ressuscitar também com Cristo. E está tudo certo. Não tem nada mais glorioso que a gente possa almejar. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. A ideia de que você pregar Jesus é realmente você estar se colocando toda hora à morte, à mercê da morte. Recebi hoje um vídeo parece que é no Congo, alguns muçulmanos matando dezenas, talvez centenas, de pessoas porque se diziam cristãs. Pelo menos foi assim que o vídeo chegou para mim. E eles abriram uma vala imensa, muito comprida, pessoal, uma vala imensa. E ao longo dessa vala, um monte de corpos. E os corpos já estavam, era corpo, não era mais. A alma já tinha saído daquilo ali. E eles continuavam dando tiros, né? Uma coisa assim, perversa, macabra mesmo, uma coisa doentia. Mas é um risco nesse mundo que jaz do maligno, é um risco você propagar a mensagem da cruz. Mas tudo bem. Tem lugares
onde você pode morrer por isso, tudo bem. O importante é que a gente está em Cristo. E se estamos em Cristo, morremos com Ele e ressuscitaremos com Ele. Então, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus possa ser manifestada em nossa carne mortal. E não é só a vida do pós-vir, é uma vida agora. Se é a vida de Cristo na carne mortal, é a vida de Cristo agora, uma vida de sacrifício. Estamos recebendo em nós as mesmas coisas que Cristo passou por nós. E está tudo certo. De modo que a morte trabalha em nós, mas a vida em vós. Então, eu posso estar aqui morrendo, posso estar me acabando, posso estar me sacrificando, mas estou trazendo vida para vocês. Ah, isso aí, então, faz valer tudo a pena. Posso sofrer qualquer coisa, está valendo a pena. São assim as palavras de Paulo. Eu estou sofrendo por causa de vocês, coríntios. E diga-se passagem, foi a igreja que deu trabalho para Paulo. Estou sofrendo por vocês, mas tudo bem, porque o resultado vai ser vida em vocês. Só essa vida aqui? Não. Eu entendo que ele fala da vida no pós-vir, né? Uma vida eterna. Que para mim, quando a gente recebe a mensagem de Cristo, quando a gente recebe o selo de Cristo, quando a gente recebe o Espírito Santo, a nossa eternidade já começou. Pode ser que a gente morra e pode ser que não. Estamos no momento em que a gente pode nem ver a morte. Glória a Deus por isso. Mas certo é de que já há vida eterna em nós. Tendo nós o mesmo espírito de fé, conforme está escrito, eu criei e por isso falei. Nós também cremos e por isto falamos. Eu acho interessante quando Paulo faz essas menções, né? Está escrito. Ele não fala onde está escrito. Você tem que saber onde está escrito. E nós hoje só sabemos onde está escrito porque alguém foi lá e anotou e a gente viu aqui no rodapé da Bíblia, a gente sabe onde está escrito. Mas se a gente fosse catar o Antigo Testamento todo para saber onde isso está escrito, eu criei, a gente ia se acabar, né? Não percebe que ele realmente acredita que esse povo tem um embasamento. Então, eu imagino que Paulo está falando com os coríntios, não só os coríntios que são gentios, mas também os coríntios que estavam por lá, que eram judeus. E eles também conhecem a palavra. Abre aí o Salmo 116. Salmo 116. Todo mundo? 116. Essa palavra está no 10, mas vamos ler a partir do 1, que eu acho não, é um salmo muito forte. Amo o Senhor porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então, invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado e ele me salvou. Volta minha alma ao seu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo, ou melhor, para contigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. Esse é o verso, tá? Eu cri. E aqui tá. Eu cria, ainda que disse, estive sobremodo aflito. É como se ele dissesse, ó, ainda que eu tivesse dito que eu estava sobremodo aflito, que eu estava me lascando todo,
destruído, mas eu criei. Eu confiava nesse Deus, o Deus que socorre a minha alma quando eu falo com Ele, quando eu clamo por Ele, Ele me ouve e atende a minha oração. Eu disse na minha perturbação: todo homem é mentiroso. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte de seus santos. Então, Paulo ele está fazendo menção a esse salmo porque é mais ou menos como ele se sente, né? Uma pessoa que todo dia está sendo entregue à morte. As aflições são tão absurdas, né? A gente não viu aí 2 capítulos atrás ele falando que ele já tinha se desesperançado da vida, tamanha perseguição que ele sofreu em determinados lugares. Ele acreditou que simplesmente ele ia morrer, mas está tranquilo. Preciosa é a morte dos santos aos olhos de Deus. Está tranquilo. Então, ele tem essa confiança. Eu criei, por isso eu falei. Então, ele crê que Deus é com ele, e por isso ele vai continuar em frente, ele vai continuar pregando, vai continuar fazendo o que ele foi chamado para fazer. Certo? Volta aí para 2 Coríntios. E a gente está no verso 14. Sabendo que o que ressuscitou o Senhor, Jesus, também nos ressuscitará por Jesus e nos apresentará convosco, com vocês. Então, a minha confiança é que quem ressuscitou o Senhor Jesus também vai me ressuscitar por causa do Senhor Jesus, vai me ressuscitar também e vai me ressuscitar junto com vocês. Vai ressuscitar todo mundo que creu. Então, o estímulo dele é para que essas pessoas estejam animadas a permanecerem confiando em Jesus, confiando nessa pregação, nesse evangelho. Porque todas as coisas são por causa de vós, para que a abundante graça possa, por meio da ação de graças de muitos, redundar para a glória de Deus. Porque todas as coisas são por causa de vós. Tudo que eu estou sofrendo é por causa de vocês. Só os coríntios? Não, todos aqueles para quem ele pregava. Tudo que eu estou sofrendo para pregar o evangelho é por causa daquele que eu quero alcançar com a pregação do evangelho. Não é nem aquele que eu quero alcançar, é aquele que eu tenho de alcançar com a pregação do evangelho. Para que a abundante graça possa, por meio da ação de graças de muitos, redundar para a glória de Deus. É fazer crescer mais a glória de Deus. Para mim, isso aqui, esse redundar para a glória de Deus, é como se muito mais gente se voltasse para adorar a Deus, reconhecer a Deus como o Deus único, reconhecer o plano da salvação como um plano perfeito, como uma misericórdia absurda, para que eu, pecadora, possa ter acesso ao reino dos céus, acesso a uma nova vida, onde não vai haver mais choro, onde não vai haver mais dor. Por causa disso, nós não desfalecemos, nós não desanimamos. Ele repete isso. Não desfalecemos. Por quê? Por causa do resultado da pregação do evangelho, a palavra de Deus não volta vazia e isso vai se transformar em mais glória para o meu Deus. Olha, vale a pena. Por causa disso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso nome exterior pereça, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, ainda que o nosso homem exterior fique machucado, envelheça, perca vigor físico, ainda que isso aconteça, contudo, o homem interior é renovado dia a dia. O meu espírito, a minha alma, ela é renovada dia a dia. A misericórdia do Senhor, toda hora que eu abro os olhos,
Cada amanhecer que eu abro os olhos, continuo respirando, é a misericórdia do Senhor que me renova mais um dia para que eu possa fazer diferença nessa terra. Então, Paulo, ele mostra que ele tem prazer em estar ministrando para os coríntios mais uma vez. Ele tem satisfação, porque ele faz isso em nome de Jesus. Ele quer que o nome de Jesus venha a ser engrandecido, que Deus venha a ser ainda mais adorado. Porque a nossa leve aflição, a qual é momentânea, opera por nós um extraordinário peso eterno de glória. Claro que a aflição não era leve. Claro que a aflição não é. A nossa aflição às vezes não é leve, né? Imagina a aflição de Paulo. Não, não era leve. Mas ele está fazendo um comparativo. Diante da glória que está por vir, o que é essa perseguição? O que é essa tribulação? O que são essas dores por causa do evangelho que eu estou sofrendo agora? Nada. Não significa nada. Diante do peso, olha como ele fala, peso, né? O negócio, peso é grande, é imenso, eterno, é para todo sempre. Diante de um extraordinário peso eterno de glória. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. Não vamos ficar olhando para a perseguição, para a rejeição, para os falsos apóstolos. Não vou ficar olhando para a fome que eu passei, as dificuldades que eu passei para pregar o evangelho. Não vou ficar fazendo caso das pessoas que me rejeitaram, das pessoas que me desprezaram, da família que me rejeitou, que me desprezou. Não vou ficar fazendo caso dos amigos que me abandonaram. Não vou ficar fazendo caso de nada disso. Porque essas coisas aqui, elas passam. Tudo que está aqui na terra vai passar. Tudo vai passar. Céus e terra vão passar. Vai ser tudo novo. Não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem. E coisas que não se veem. O mundo espiritual. Nós sabemos, nós temos certeza que nada é mais verdadeiro e real do que o mundo espiritual. Mas esse corpo de carne não é capaz de ver. Salvo aqueles que tiveram a oportunidade de serem arrebatados e levados ao céu, como, por exemplo, João. Salvo aquelas pessoas que já tiveram essa experiência, que ao longo da história aí do cristianismo a gente vê que várias pessoas tiveram essa oportunidade. Então, salvo elas, ninguém faz ideia de como é realmente o mundo espiritual. Ninguém faz ideia. Mas essas são as coisas que devem atrair o nosso olhar. Então, se a gente não é capaz de ver com o nosso olho físico, meu Deus, os nossos pensamentos, esse nosso olhar tem que ser os nossos pensamentos, o nosso entendimento. Tem de estar voltado para as coisas que não se veem. O nosso espírito, nossa alma, tem que estar voltado para as coisas que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, vai passar, tem um tempo, não é para sempre. Mas as coisas que não se veem são eternas, não tem prazo de validade, é para todo sempre. Então, quando Paulo, nesse capítulo, ele está falando das perseguições que ele sofre por conta do evangelho, ele faz esse comparativo. Não tem problema, tudo isso que eu estou sofrendo está de boa, até porque o próprio Deus vem com misericórdia e, quando precisa, ele traz a salvação. Mas eu estou olhando para o alto. E eu não quero entrar nesse alto sozinho. Eu quero levar muita gente comigo. Meu objetivo é abrir o entendimento do máximo de pessoas possíveis. Fazer com que elas, de fato, não estejam cegas para a realidade de Cristo, para a verdade do plano da salvação. Não quero que elas estejam cegas a esse respeito. Não quero que elas estejam cegas ao fato de que elas têm direito a perdão. Não importa o que elas fizeram.
têm direito a perdão, elas podem alcançar a eterna comunhão com Deus para todo sempre. Paulo não quer entrar no céu sozinho. Eu não quero entrar no céu sozinho e nós também não vamos entrar no céu sozinhas. A gente vai acompanhadas, né, de um bando de gente, com certeza. É isso aí, pessoal, que nós temos para hoje. Capítulo pequenininho, né, uma mensagem relativamente sucinta, onde o que deve ficar na nossa mente é esse comparativo. O que a gente está passando agora não é nada. Tem gente que se amarra para dar um dízimo, né? Tem gente que se amarra, velho, para dar um dízimo, fica com uma pena. Vender um imóvel. Pô, vou ter que dar o dízimo de tudo isso? Se amarra, se amarra. Pô, mas se você parar e olhar o peso de glória que vem por causa da sua fidelidade, não tem preço, cara. Se você entregar o dinheiro todo, você ainda está em falta, né? Tem gente que não consegue vencer o pecado, não consegue vencer a incredulidade, não consegue vencer as dúvidas. Tem gente que não consegue vencer os vícios, a gente não consegue compreender essas coisas. Esse é o momento que a gente fica perplexo, igual a Paulo. Como é isso, gente? Vocês não estão vendo que o que está por vir é muito grande, é muito maravilhoso. Como é que vocês ficam se apegando a essas besteiras aqui nesse mundo? Tem gente que não consegue estar aqui nesse horário para meditar. É cansativo, ficar com sono. Tem gente que não consegue, né? E pô, se você observar que essas horas, esses minutos, nem chega a ser horas, né? Esse tempo que você passa se envolvendo com as coisas de Deus, isso vai se transformar num peso de glória eterna. Tudo isso, as pequenas coisas que fazemos, as grandes coisas que fazemos, se estão envolvidas com a vontade de Deus, tudo isso está valendo a pena. Vale o sacrifício, vale o esforço, vale você carregar em si as marcas de Cristo. E venhamos, convenhamos, né? Não somos nem indignas de nos compararmos a Paulo, imagina a Cristo. Nós não temos essas marcas na gente, de verdade a gente não tem, né? Mas enfim, é isso aí. Gostaria de ouvir vocês, se de repente faltou algo para que eu viesse acrescentar, completar. Fala aí, quem levanta a mão primeiro? Isis é sempre você, Isis é sempre você. Eu estou perplexa com esse texto. É, é muito forte, realmente. E, e analisando a vida desses homens, principalmente Davi, que escreveu, a gente acredita que Salmos seja dele, o próprio Paulo, e vendo a vida do bispo também, a gente consegue ver que esses homens que fizeram grandes coisas são os mesmos homens que tiveram tantas aflições. O próprio bispo, quem seria ele se ele não tivesse a deficiência? Talvez ele não tivesse voltado para Cristo, talvez ele não tivesse conseguido fazer tantas coisas que ele fez, porque ele tinha essa experiência. O próprio Paulo, ele sofreu tanto de achar que ele ia morrer. Ele está em uma situação tão conflituosa, tão perigosa, que ele desacreditou. Ele achou, não, aqui é o final, aqui é o finalinha. E naquele momento da situação mais, sabe, da tribulação mais aflitante para a sua alma, foi o momento que ele aprendeu. Esse texto, lá no que a gente meditou antes, foi o que mais me marcou. Ele aprendeu. Apesar de saber tanto, de conhecer tanto, de ter tido uma experiência incrível com Jesus, que o ensinou o Evangelho, ele aprendeu naquela situação de que, opa, mesmo ainda que eu morra, o meu Deus me ressuscita. Se for da vontade dele, ressuscita. Então, não preciso me preocupar nem com a morte. Nem a morte é uma aflição para mim, porque Deus ressuscita. Simples assim. E ali ele aprendeu a realmente confiar
E a gente acha, às vezes, que confia, mas a verdade é que a gente não confia tanto assim. E uma parte que também me tocou bastante é que ele disse que a gente não pede porque não crê. E isso também revolucionou, abriu minha mente, sabe? Virou a chave, deu um 360, e hoje eu peço tudo. Do, do alfinete, exemplo, né? Mas não peço. Do alfinete à mansão. E ainda confronto com a palavra do Senhor. O Senhor diz na sua palavra que a gente não pede porque não crê. Eu creio. Ah, eu estou pedindo. E como essas tribulações, esses momentos de conflito que a gente acha que nada vai dar certo, nos moldam e nos fortalece. Até no momento de tribulação, de quando o vaso é quebrado, a gente percebe o amor de Deus, que aquilo não é para a morte, ali é para a gente ter experiência, até para a gente ter o que passar para o outro, até para te animar. Eu preciso ter uma experiência com Ele. E essas experiências nos fortalecem, nos moldam, nos fazem crescer, nos fazem sair daquele estado de meninez na fé e avivam, fortalece e nos faz ter uma fé maior. E a gente confia mais nele. E a gente, até a nossa fé, que é do tamanho de um grão de mostarda, muito menos ainda, e a gente acha que tem fé, não, somente de fé. A gente percebe que dá para ter mais fé, que dá para acreditar mais, que dá para confiar mais. Porque o nosso Deus é muito maior e a gente ainda não tem noção do tamanho dele. Mas vamos aqui, eu já anotei. Quem pode nos animar a escrever aqui somos as pessoas que têm essas experiências tão fortes. As porradas de Deus não é para morte, mas para fortalecer. Aí eu entendi a importância de congregar. Opa! A gente congrega porque é a soma dessas pessoas que tiveram momentos de conflito, que tiveram experiências de, de perceber que Deus, opa, que Deus pode, que Deus faz. E a gente pode um animar o outro. Olha que lindo isso. Você está passando por você está no estágio da fé e uma pessoa não tem mais tempo de igreja e pode dizer, não, minha filha, já passei por isso, eu já vi esse filme. Ou pode ficar tranquilo, o final é esse, relaxe, vai dar tudo certo. O diabo consegue conservar a mente deles na escuridão. Opa, se está na escuridão, porque está longe da luz. O momento que as pessoas se perdem na fé são esses momentos que as pessoas se afastam da luz. E aí o diabo acha uma oportunidade boa para manter a mente deles realmente cauterizadas. Você falou de perplexo, de ficar perplexo. Essa semana, o menino, até me mandaram o vídeo, o menino se jogou debaixo do carro. Ali na Lapa, o motorista estava encostando no ponto, o menino se joga de cabeça. Eu disse, que agonia de alma é essa que faz uma pessoa ter a coragem de tirar, porque eu acho muita coragem, a própria vida? E aí eu fiquei imaginando, não ele, porque ali já foi, né? Mas o pobre do motorista que está ali trabalhando, batalhando, chega a criatura perturbada, infelizmente está perturbado, tira a vida Como é que fica a mente desse homem? Como eu estaria no lugar dele? Como eu estaria me sentindo? Porque ele realmente não estava em velocidade, ele estava chegando. Coisa mais normal do mundo. Eu não consigo, até hoje eu não consigo entender. Dona Meire me ventilou alguma coisa, mas ainda para mim incompreensível. Mas a gente percebe que o diabo consegue cauterizar. A pessoa não consegue ver a luz, porque ela realmente está cega. E a palavra me remeteu ao sol. As pessoas não conseguem ver até o que está na nossa cabeça. Nos remete a Deus. A gente imaginar o sol que nos dá a luz, que nos dá o calor. Todos os dias a gente é lembrado que Deus existe, porque todos os dias o sol nasce para a gente. E a gente vê com os sintomas da depressão é as pessoas evitarem o sol, ficarem dormindo mais, preferir a noite. E a gente percebe que as estratégias do inimigo são as mesmas.
mas ainda consegue fazer isso, cauterizar, de uma forma que a pessoa não consegue ver. Porque realmente, sem a luz, que é Jesus, não dá para enxergar. Está realmente na completa escuridão. Está acabando o papel, peraí. E a estratégia do inimigo é realmente separar para conquistar. A gente vê que tenta separar as famílias. A própria Eva, você sinalizou de Eva, realmente ela estava no momento afastada, ela não estava ali em comunhão com Adão. O que foi, Fale? Você abriu o áudio. É o separar para conquistar, nesse momento que eles não estavam ali em comunhão, estavam ali juntos, a serpente conseguiu jogar o papo e fazer a pobre da Eva cair. E da tecnologia que você falou do chat GPT, a gente vive um delay de 20 anos de tecnologia. Pra gente, o que chega pra gente. Eu estava assistindo uma série hoje, de, de 80, 1980. Os primeiros computadores tinham uma tecnologia de inteligência artificial. Burra, mas tinha. Opa, então não é algo novo. Não é algo do século dos anos 2000. Eu assisti uma palestra em 2018 que falava sobre as profissões do futuro, dizendo que uma das profissões que ia cair é o advogado. Eu achei um absurdo. Como assim? O advogado é fundamental para o exercício do direito, não sei o quê. Mas, realmente, as minhas petições hoje, eu uso o chat GPT. Claro que não todo, mas a grande parte, a enrolação, a letra, uso o chat GPT. E realmente, vai chegar um momento que vai decair. Algumas áreas não, mas outras que é só documental, só injeção de chouriça, vai funilar o mercado. Mas naquele momento, naquela palestra em 2018, eu achei que não. Não, absurdo. Mas a gente vive esse delay de 20 anos. A gente acha que as coisas são modernas, que a gente está vivendo o auge das coisas, mas é mentira. Não se engane, não. É porque ficou acessível para a gente, ficou mais fácil. É que nem o Windows. A tecnologia já existia da internet, intranet, não sei o quê. Mas quando o que revolucionou é que ficou mais fácil para o usuário, para a pessoa que não entende de programação, ficou mais bonito, mais fácil. Mas a gente vive esse delay, não se engane, não. Tipo, o GPS, na Guerra Fria já se usava o GPS. A corrida, conquistar o espaço, não foi para um querer ganhar do outro, não, é para conseguir tecnologia dos satélites e ter o controle mundial de geolocalização, essas coisas. Mas eu tive esse insight hoje com essa série, de que lá na década de 80 já existia a inteligência artificial e a gente está achando hoje que é revolucionário, que é uma coisa. Tira, já existia lá. Deixa eu ver. O menino se jogou, Paulo. Foi isso, acabou. Beleza. Fala aí, Viviane. Oi, meninas, boa noite. Boa. Ai, Isis, eu dou risada. Olha, ficou tanta coisa nesse texto aí de Paulo, viu? Que é muito forte isso aí, tudo isso aí é forte. Mas o que mais forte ainda é essa parte, né? É que a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. E é verdade isso. Eu tenho prova viva disso dessa semana, desses dias aí. Eu fui provada no meu trabalho, gente me perseguindo, gente procurando coisa, menino de tudo que é jeito, só para eu revidar, só para eu falar, só para ficar amargurada, tudo. Aí depois vem a palavra de Deus falando disso tudo aí, né? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que tem preparado para você, minha filha. Deixa isso para lá, pelo amor de Deus. Então, gente que procura conversa, gente não liga para isso não, porque o que Deus tem preparado para a gente
nem os nossos olhos nunca viu, nossos ouvidos nunca ouviram, a gente não tem nem dimensão do que é da grandeza, né? Da grandeza de Deus. Então, essas coisas materiais que a gente vê, Deus me ensinando, me mostrando, né? Que essas coisas terrenas, coisas materiais, que a gente vê, que a gente passa para tirar nossa paz, para tirar o nosso foco, não liga, entrega tudo na mão de Deus, entrega tudo. Perseguição, injustiça, calúnia, difamação, fofoca, entrega tudo para Deus, porque Ele vai resolver. Isso é o levante do diabo, porque Ele sabe que a gente tem preparado, né, o reino de Deus para a gente é certo. Para ele que não é, que já é condenado, mas o nosso é o certo, tá certo. Então, ficou para mim muito forte isso daí, porque eu tenho vivenciado isso, eu tenho vivenciado no meu trabalho, e é direto. Aí Deus vem me acalmando, né? Vem a palavra, me acalma, e ainda mais esse aí, esse versículo aí fechou tudo aí. Aí que eu agora vou andar nas nuvens. Quando vi o levante, quando vier o levante agora, eu já sei. Oh, meu Deus do céu. E tá tudo certo. Então é isso, gente. Vamos prosseguir, né, pro alvo, né? Vamos prosseguir. Com certeza, é isso mesmo. Milene. Aí, Milene, se aproveita, encerra e já faz a oração final. Poxa, Maria, nem deixa eu levantar a mão, já estava aqui procurando o celular, né? Tava procurando aqui reações, só falou meu nome, eu já estava para clicar no levantar a mão. É, eu gosto demais desse capítulo. E o que sempre me chamou a atenção, ultimamente também, na minha mente, é sobre essa, esse contraste, né, entre a fraqueza e a força, mais na frente a gente vai ver, né, o poder de Deus se aperfeiçoando na nossa fraqueza, e Paulo aqui traz de novo essa questão da fraqueza, e de todos os sofrimentos que se passa para viver Cristo, né? Mas como na lógica humana é impossível você entender que algo tão precioso é guardado em um vaso de barro, tesouro no vaso de barro. Mas é a chave do nosso relacionamento com Deus, porque se nós não fôssemos, se nós não tivéssemos essa fraqueza, nós seríamos, e ainda assim, apesar de sermos fracos, ainda tem muito de arrogância, muito de orgulho, muito de vaidade, muito de tudo que faz a gente achar que não precisa de Deus, que contribui para que Satanás segue o entendimento, porque a cegueira do entendimento vem de uma arrogância, vem de um achar que você não precisa, que não existe isso, não existe força superior, não existe um criador, não existe nada disso, porque trabalha em cima dessa fraqueza, que é uma fraqueza, porque se a gente pega a nossa fraqueza e se rende a Deus, Ele vai aperfeiçoando a nossa fraqueza e transformando em força, através da humildade, do reconhecimento, da dependência total de Deus, sabendo que toda perseguição, como foi mesmo dito aí, tudo isso é relevante para o que está prometido para a gente. Quando a gente lê as promessas, quando eu estou assim, mais me sentindo no pior momento, eu vou lá, abro a Bíblia, não precisa nem abrir muito, não. Você já encontra uma promessa, já encontra uma força para você suportar, porque o que está por vir é melhor. E isso faz a gente seguir em frente, mas também chama a atenção, ó. Tá vendo? Você é fraca, você é falho, você é um vaso de barro, você precisa estar comigo constantemente para eu estar te fortalecendo, para você manter guardado nesse vaso de barro que é você, na sua fraqueza, você guardar o que é mais precioso que a salvação, o Espírito Santo. Então você tem que continuar comigo até o fim, apesar desses apesares, até que esses apesares, essas perseguições, todas essas coisas difíceis que nós passamos, está contribuindo para o seu bem. Então, quando a gente mantém isso forte, quando a gente vê isso é testemunho, né? Todas as cartas de Paulo é testemunho do que Paulo viveu, que homem ele foi. E todos eles ele passou por muito sofrimento. Mas esse sofrimento só contribuiu para o evangelho e para ele estar firme com Cristo, crer em Cristo e chegar até o final. Então, isso também para a gente tem que ser um exemplo, né? Vamos orar. Quer falar alguma coisa, Nani? Não, senhora. Senhor, meu Deus e meu Pai, não tem como não começar agradecendo, meu Pai, agradecendo mesmo por esse privilégio de estar mais um dia aqui reunido com o Senhor, na Tua presença, com essas mulheres, meu Pai, que sacrificam o sono. O Senhor sabe que hoje eu sacrifiquei. Foi muito difícil, foi uma luta para estar aqui. Cansaço mental, físico, dia atribulado que na palavra recebida, quarta-feira, na palavra recebida, ao dizer que a meditação é preciosa, é um alerta
ferramenta para a gente valorizar, meu Pai, o alicerce para a gente valorizar esse alicerce que é a meditação, a gente valorizar os momentos que nós meditamos na Tua palavra antes de estar aqui, o que o Senhor fala conosco antes, meu Pai, através da Tua palavra, daquela mensagem para a gente se fortalecer e aqui estar interagindo, e mais do que só aqui, meu Pai. Quantas vezes de uma meditação como essa foi uma palavra dada ali, um ponto de fé, um ponto de oração, foi de onde veio um alimento para dar a um colega de trabalho no dia seguinte, ou até mesmo em períodos bem posteriores, mas o Senhor traz de volta, meu Pai, o ensinamento que foi dado aqui de uma forma tão extraordinária para que a gente reconheça que não é de nós, né? Não vem de nós nunca. Não temos condições nenhuma, meu Pai, de ter nada de bom para oferecer a um depressivo, a um com pensamento de suicídio, de receber mensagem de uma pessoa que só de falar com você, só de receber a palavra que você dá, ela consegue dormir à noite. Isso é tão pequeno, mas que faz uma diferença tão grande para que a semente seja plantada e essa pessoa, meu Pai, venha realmente se entregar ao Senhor. Então, quando a gente faz um retrocesso, vai avaliando, meu Pai, a gente percebe o quanto na nossa fraqueza, meu Pai, o Senhor tem trabalhado, o quanto a gente viver e reconhecer a nossa fraqueza, a gente consegue ser mais humilde e ter mais empatia pelo sofrimento do outro, porque a gente consegue entender como está distante do Senhor, como não está em comunhão com o Senhor, nos faz inclinado ao pecado, Pai. Então eu te agradeço por cada vez mais, meu Deus, entendimento, por cada vez mais nos usar, meu Pai, em momentos que nós nem sabemos, que naquela hora nem sabemos que fomos usados, mas depois até o Senhor nos permite saber, como uma forma de dizer, ó, minha filha, continue firme, porque eu estou ali te usando. Então, meu Pai, eu te agradeço imensamente por isso e nos colocamos à sua disposição, meu Pai. Continua nos capacitando, continua nos limpando, meu Pai, para que a gente permaneça a te servir até o dia que a gente venha estar contigo, porque está sendo muito cansativo, sim. Tem horas que a gente diz mesmo, pensa até, "Ah, meu Pai, nos leva logo, porque está chegando a beirar o insuportável, sim. Essa é a verdade. Mas quando, meu Pai, o Senhor, através de nós, faz o outro chegar à tua casa, através de nós, meu Pai, a gente consegue levar a tua palavra e uma pessoa chegar à tua casa, conseguir ter uma noite de sono, dizer que está lendo uma Bíblia, que agora acredita que Deus existe, oh, meu Pai, isso não tem preço, isso dá tanto sentido à nossa vida, que a gente sorri e diz, não, vamos lá, vamos para mais um dia, porque sabemos que o Senhor vai nos usar. Então, meu Pai, o que nós colocamos, não só nós, meu Pai, mas a nossa casa, Senhor, tem misericórdia da nossa família, meu Deus. A mesma incredulidade que já tivemos um dia, a mesma incredulidade que vimos lá fora, a gente também vê na nossa casa, meu Pai, mas tem misericórdia. Derrama a tua misericórdia sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, meu Pai. Que haja salvação, Senhor. Não pedimos mais nada, Senhor. Não importa mais nada a não ser a salvação, meu Pai. Que estejamos com o Senhor na eternidade, a nossa casa, a nossa família, os que estão na fé com o Senhor, a nossa igreja, todos, meu Pai, que reconhecem o Senhor como nosso Salvador. Queremos chegar lá, meu Pai. Queremos estar com o Senhor. Então nos ajuda a suportar essa caminhada. Sempre fiel, sempre sincero com o Senhor, meu Pai. Reconhecendo nossas fraquezas, mas não nos inclinando à fraqueza, mas nos inclinando à dependência do Senhor, meu Pai, que isso é que nos dá força, saber que dependemos do Senhor em tudo, e o Senhor, em contrapartida, está nos capacitando. Obrigada, meu Pai. Vontade de não parar de orar, não parar de agradecer, não parar de buscar, mas sei que individualmente o Senhor vai estar trabalhando com todos nós, meu Pai. Eu entrego, meu Deus, essa noite de sono de cada um de nós, a nossa família, nas tuas mãos, e que tenhamos uma sexta-feira abençoada e que sejamos cada vez mais usados pelo Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. E é isso aí, graças a Deus. Mais uma noite que nós conseguimos vencer o nosso próprio eu para fazer a vontade de Deus, tenho certeza disso. Então, a gente se reencontra no sábado. Deus abençoe todas vocês.